Mais uma vez, boa noite a todos, irmãos. Nós estamos, neste momento, no instante em que nós precisamos refletir um pouco sobre a mensagem da Palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor nos traz como referência para as nossas vidas, né? Para o nosso viver, para a nossa caminhada, é a palavra talvez mais adequada, para a nossa caminhada neste mundo, né? E não é simples caminhar neste mundo, porque este mundo é cheio de ardis, né? De armadilhas, de dificuldades, de problemas, e nós então somos convidados pela palavra de Deus a meditar aqui em exemplos reais, concretos, em outros são exemplos dados por parábolas, por metáforas, né? Para que possamos compreender aquilo que é melhor para a nossa vida, na nossa caminhada. Então, gostaria de convidá-los para lermos então uma canção, Salmos 29. Que os Salmos é um livro cujo conjunto dele é um grande conjunto de canções, né? Então vamos ler a canção 29, se pudéssemos assim chamar, os Salmos 29, que é uma canção, né? Uma canção linda, maravilhosa, que é esse Salmo, que é o Salmos que apresenta uma espécie de oração de tributo, uma oração de entronização, né, daquele que tem o poder de realizar todas as coisas. Salmos 29, vou ler o versículo 1 até o 11 para os irmãos, todos eles, tá? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Meus queridos irmãos, continuando aquilo que eu já introduzia aos irmãos aqui, o Salmos 29 é um Salmos que revela aqui a grandeza, a soberania, a força, o poder do Senhor, e não poderia imaginar de outra forma que esses Salmos não nos questionasse como, de que maneira devemos tributar ao Senhor, né? Tributar no sentido de entregar a Ele aquilo que lhe pertence, né? Então, se nós pensarmos em termos de estrutura, a importância e o valor que esses salmos têm e como ele traduz a ideia de tributo aqui, vamos pelo menos pensar numa estrutura de 3 partes que os salmos está composto, sendo que os versículos 1 e 2 dele que nós lemos, ele está diretamente ordenando, né? Ele está ordenando a todos os que estão ouvindo ele cantar, dizendo que eles têm um dever de tributar, né? É a forma como o verbo é flexionado, né? Dizendo, tributai, é uma ordem, né? É uma afirmação, tributai, 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 adorai, depois ele vai falar, né? E depois do versículo 3 ao versículo 9, nós temos uma segunda parte do texto de Salmos, em que você vai perceber muito o verbo ouvir, né? Então ele vai falar, no começo ele fala, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Aí, o Senhor está sobre as muitas águas, já falo sobre isso daqui a pouco, mas depois ele vai falar, a voz do Senhor, aí depois ele vai de novo retomar no verso 7, só no versículo 6 que ele não vai falar, mas vai falar, a voz do Senhor, e a voz do Senhor no versículo 9, sempre ressaltando o aspecto da voz do Senhor.
E nos versículos 10 e 11, que é a terceira e última parte dos Salmos, como se fosse um epílogo, né, uma conclusão dele, né, a abertura é uma ordenança dizendo que todos devem tributar e dando uma ordem de se adorar. No caminho, ali no meio, ele vai falar sobre a importância de se perceber essa voz, a voz do Senhor. E no final, no encerramento, ele vai mostrar a grandeza e a glória de Deus, dizendo que ele preside as águas. Deus preside o dilúvio, e como um rei o Senhor presidirá para sempre. Então ele não só preside hoje, ele coloca no presente e no futuro. Ele preside e presidirá sempre. Quer dizer, na eternidade, ele sempre será Senhor de tudo, né? De todas as coisas. E encerra dizendo que, com tudo isso que acontece, o versículo 11 é lindo. Ele diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. É a promessa de que nós não seremos desamparados, né? Então é um salmos muito bonito, né? Essa beleza da sua repartição, porque inclusive ele abre não com ameaças, dizendo tribute, cante ou adore, senão você morre, senão você... Não, ele não faz isso, ele fala assim, ó, tribute, adore, ele ordena mesmo. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele é digno disso, e aí depois ele começa a falar para você prestar atenção, porque quando ele fala ouvir, é um chamado de atenção para você. Preste atenção no que ele faz. É isso que eu queria dizer. Preste atenção no que esse Deus que eu estou mandando você adorar faz por você, faz pelo mundo, faz pelas coisas que existem, para depois no final você entender que Ele é Senhor, por isso que Ele preside. Ele é Senhor de todas as coisas, então o sirva, então o adore. Então por isso que o Salmo tem uma estrutura simples de 3 partes, mas muito importante, muito rica, porque é a forma como o compositor, quando compôs a canção, apresentou para os seus ouvintes ali uma forma dele expressar a sua teologia acerca da grandeza de Deus, acerca da sua autoridade. Antes de falar mais um pouquinho dele, dessas divisões, gostaria de ler para os irmãos. Eu sempre, nas mensagens, a maior parte delas, eu trago uma reflexão de um autor contemporâneo que escreve uma coisa próximo da ideia da mensagem que eu vou pregar. E aí tem um autor que eu gosto muito, sempre por causa das pastorais que ele escrevia, que é Henry Nouwen, e eu vou chamar de novo a atenção de uma pequena passagem de um texto que ele escreveu em uma das obras dele. Pessoas que conhecem a alegria de Deus não negam as trevas, mas optam por não viver nelas. Reconhecem que um pequeno raio de luz pode dissipar parte de uma grande escuridão, e que a luz brilha nas trevas, e seus raios, aqui e ali, revelam em um e em outro a presença misteriosa, mas verdadeira de Deus. As pessoas que andam na luz curam as feridas umas das outras, perdoam as ofensas umas das outras, compartilham seus bens, seus alimentos, o espírito de comunidade, celebram as dádivas recebidas e vivem constantemente na expectativa da plena manifestação da glória de Deus. Cada pensamento que tenho, cada palavra que pronuncio e cada ação por mim dirigida pode ser cínica ou alegre. Em todos os momentos do dia, tenho a chance de escolher entre o cinismo e a alegria. Cada vez mais me conscientizo das escolhas possíveis e que a opção pela alegria conduz a mais alegria, oferecendo mais motivos para fazer da vida uma verdadeira celebração. O universo é a casa do Pai. Meus queridos, eu faço essa menção a Nouwen, os irmãos vão perceber, para lembrar que o Senhor está presidindo tudo. E quando ele encerra essa reflexão dizendo o universo é a casa do Pai, que nós devemos viver com alegria, é que não há lugar aonde nós possamos nos esconder, nem onde nós possamos fugir, e nem para onde nós possamos olhar e dizer, ali Deus não está, ou ali Deus não está cuidando, ou Deus não tem um propósito para alguma coisa nesse ambiente, né? Não, porque Deus está sob o controle de todas as coisas, né? Até o mínimo detalhe que nós passamos em nossa vida, Deus está cuidando, Deus está acompanhando, Deus tem um propósito naquele pequeno detalhe que passamos. Hoje pela manhã a mensagem foi mais ou menos parecida com isso, mas um outro texto e uma outra ideia. Mas nessa noite eu quero resgatar uma outra concepção dessa questão de acreditarmos, né, de confiarmos no plano de Deus, que é o motivo de nós celebrarmos a Ele, adorarmos a Ele, glorificarmos a Ele. Pois bem, como tributamos ao Senhor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Como nós tributamos ao Senhor?
Os Salmos, ele vai nos dirigir a essa questão. Ele vai nos colocar diante disso. Porque ainda que ele comece afirmando que devemos tributar, mesmo que ele afirme que nós devemos tributar, no coração do ser humano, e isso é muito comum, isso é comum a mim e a você, porque todos nós temos essa dificuldade, nós questionamos o porquê. Por que eu tenho que tributar? E às vezes falamos isso porque nós estamos com dor de cabeça, ou porque estamos sentindo a ausência de alguma coisa que acreditamos que temos que ter na vida, que precisamos daquilo na vida. E aí essa crença nossa particular de que temos que ter tal benefício ou possuir determinada coisa, nos coloca diante desta grande indagação. Por que eu tenho que louvar a Deus? Por que eu tenho que render a Ele graças? Por que eu tenho que glorificar o nome dEle? Por que eu tenho que dar tributo a Ele se eu estou sentindo dor, se eu passo por sofrimento, se eu não estou bem de saúde, se determinada aflição acontece comigo, se tal pessoa na minha família não passa por uma situação boa, se meu pai, se minha mãe, se meu filho, se minha filha, não é? Aí a primeira coisa que vem é por quê? Pergunta natural do ser humano. Nós começamos o culto, acolhendo os irmãos e justificando a ausência do pastor titular da igreja, porque ele foi visitar sua mamãe que não está bem de saúde, Então, assim, é muito comum todos termos problemas, ninguém está blindado, do pastor ao membro da igreja, qualquer pessoa que está aqui, aquele que tem uma grande e importante atividade na igreja, ao que não está, nenhuma atividade que ele não considera ou considera importante, não importa. Aquele irmão que fala, quero ser invisível, estou aqui na igreja, quero vir no culto e não ser notado por ninguém. Todos vocês têm problemas. E são eles que nos incomodam. Porque quando nós tributamos e adoramos a Deus, são as dificuldades que temos que se nos impõem como essa pergunta. Por quê? Por que tenho que vir ao culto? Por que tenho que adorar a Deus? Por que tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que consagrar minha vida? Por que eu tenho que ter determinado cuidado? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que adorar? Por que eu tenho que cantar? E aí vem as perguntas. E o texto de Salmos responde simples e objetivamente, tributai. Tributai. É um mandato afirmativo. É um mandato de afirmação. Assim, tributai. É como em Mateus, Jesus manda os discípulos ir pregar. Ide e pregai. Ele não abre oportunidade a questionamentos. Ele fala, ide e pregai. Mas, Senhor, eu mandei ir e pregar. Aqui no Salmos 29, ele está simplesmente nos dizendo, nos comunicando. Ele não está nos dando a oportunidade de perguntar. Por quê, não por quê. Mas nós fazemos as perguntas. Fazemos interiormente. Eu tenho que cantar, eu tenho que adorar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que servir, eu tenho que... Ser humano. Naturalmente nós questionamos isso. E o Salmo só diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Observe que ele não dá uma explicação do porquê assim, dos nossos porquês. Ele simplesmente informa o que ele é. Ele é belo e é santo, tributem. Ele é belo e ele é santo, adorem. Ele é belo e é santo, sirvam ele. Essa é a razão. E ele não nos deixa mais caminhos para as dúvidas que nós temos, para as perguntas que nós fazemos. Então, o primeiro motivo que o Salmo nos dá para cantar, para tributar, para adorar, é porque precisamos reconhecer a sua glória. Então, o primeiro sinal do tributo, ou a primeira razão, ou o primeiro motivo de tributarmos, de adorarmos ao Senhor, é para reconhecermos em nós a glória que é dele, não é nossa. É para reconhecermos nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa caminhada, a glória que só pertence a Deus. Então, quando nós tributamos a Deus, nós transferimos aquilo que acontece com a nossa saúde, trabalho, bênção financeira, o que nós temos alcançado na vida, sabe? Os resultados positivos, mas as lutas, as nossas desqualificações também, o quanto nós somos incompetentes para muitas coisas, mas assim ainda nós temos sucesso relativo, tudo isso nós tributamos a glória a Deus, porque Ele nos ajuda a superar as nossas dimensões de fraqueza e nos enriquece
com as coisas que nós não temos e não conseguimos obter, por causa da sua bondade, por causa do seu amor, por causa da sua graça. Então, o primeiro motivo que nós encontramos nos Salmos para tributar, é tributar simplesmente por reconhecer a sua glória. É o que o versículo 2 vai falar. É o que o versículo 2 diz, adorai-o na beleza da santidade. Só por isso, o texto de Isaías, no capítulo 6, verso 1 a 5, vai falar que no ano que Uzias morre, Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha aí a grandeza, né? A glória, a maravilha, como Deus é grandioso. Já é a dimensão de sua grandeza. E diz a Bíblia que os serafins voavam, e o próprio profeta narrando isso, ele diz que ele ficou atemorizado porque ele se sentia pecador e pequeno e incapaz de observar a Deus, de ver o Senhor, né? E ele reconhece a glória de Deus e ele tem medo. E então um serafim com uma tenaz, com uma espécie de alicate, com uma tesoura, ele pega uma brasa quente, assim, e coloca na boca, nos lábios de Isaías, como sinal de que haveria purificação dele, para que ele pudesse falar com o Senhor, para que ele pudesse estar na presença do Senhor. Então assim, ele reconhece a sua beleza, ele reconhece a sua grandeza, ele glorifica a Deus porque ele é santo, né? Como diz o Salmos 29. Né? Mas não é só ele reconhece a sua glória e teme pedindo perdão pelos seus pecados, tal como Jeremias também reconhece que a glória pertence a Deus, quando Deus revela que a capacidade de Jeremias não pertence a ele, mas a Deus. Jeremias, quando encontra com Deus, diz que é incapaz, diz que é incompetente, mas o Senhor fala o quê no capítulo 1, 5 e 9? Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. De quem que são as palavras? Do Senhor. São de Jeremias? Então, se Jeremias fosse um homem que tivesse sucesso, se ele pregasse, se ele falasse, se ele anunciasse, se ele convertesse reis, como ele fez muito isso, se ele convertesse reis, ou povos, ou gentes, ou homens ruins, ímpios, impiedosos, a fazerem o bem, essa competência era de quem? De Deus. Porque quem foi que prometeu para ele que colocaria as palavras na sua boca? Deus. Então, observe que o Salmos 29 nos ensina a adorarmos a Deus simplesmente pelo que Ele é. Adore a Deus na sua vida simplesmente pelo que o Senhor é. Simplesmente, não pelos resultados que você busca, não pelas coisas que você quer, não pelo que você acha que você merece, mas adore a Deus simplesmente pelo que Ele é. Segundo motivo, segunda lição, segundo porquê devemos tributar ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Porque precisamos ouvir o som da sua voz. Observe que o Salmo 29, ele gasta do versículo 3 ao versículo 9, falando conosco para nós observarmos o quê? A voz do Senhor. Então, a coisa mais importante que nós devemos também considerar, além de tributar, de adorar, servir a Ele, para reconhecer o que Ele é, né? Que Ele é belo e santo, é porque nós necessitamos, como seres humanos, ouvi-lo. Ande a sua vida sem ouvir a Deus, para você ver o fim que vai ser, a confusão que não vai virar a sua vida, a situação que você não vai viver. Agora, ande na sua vida ouvindo a voz do Senhor. Ande na sua vida ouvindo aquilo que o Senhor tem para você e seguindo as orientações que Ele te dá. Você verá que acontecerá com você duas coisas diferentes. Uma quando você ouve e uma quando você não ouve. Os resultados são distintos. Então, o salmista diz para tributar a Ele, ouvindo o que Ele tem para nos falar. E esse é um dos grandes males dos dias que vivemos. As pessoas têm pouco tempo para ouvir as outras, que dirá para ouvir a Deus. Os filhos não querem ouvir os pais não estão com muito tempo para ouvir os filhos, e os mais idosos não estão com muito mais paciência para ouvir os mais novos, e os mais novos estão com paciência para conversar com os mais idosos. Olha que confusão. Mas o texto bíblico nos mostra o Senhor, e dizendo assim, adore a Ele, porque vocês precisam ouvi-lo.
Adorem a Ele, porque a voz dele faz a diferença na vida de vocês. Adorem a Deus, porque a voz do Senhor transforma o caminho que vocês andam. Agora, se vocês não ouvem ou não são capazes de ouvir a voz de Deus, o destino, os resultados da vida que vocês levam não acontecerão resultados satisfatórios para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Então, isso é importante. Observe que o próprio Isaías, no capítulo 6, lá onde eu citei agora há pouco o texto, mas não li, no próprio Isaías, no capítulo 6, versículo 8, os irmãos perceberão que depois dele ouvir a voz de Deus, alguma coisa vai mudar. Depois que ele viu tudo o que aconteceu, e o anjo tocou, o serafim tocou nos lábios dele com uma tenaz, com uma tesoura, com brasa, ele diz assim, depois disto, olha só, ouvi a voz do Senhor, que me dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha como mudou a vida dele. Ele que estava tímido, com medo e escondido. Depois que ele ouviu Deus, ele falou, olha Senhor, eu estou aqui, me envia. Sabe por que isso? Porque o homem ou a mulher, o ser humano no geral, quando ele ouve a voz de Deus, alguma coisa muda nele. As atitudes mudam, o comportamento muda, o coração dele muda, sabe? Ele fica diferente. Ao ouvir a voz do Senhor, nós somos transformados, irmãos, mudados. E alguma coisa que se modifica em nós nos transforma em direção na nossa vida, para que a gente tenha uma direção correta. E Isaías teve uma direção na vida dele, quando ele ouviu a voz de Deus. Da mesma forma, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, e no versículo 10, nós vemos também um momento em que a voz do Senhor muda as coisas. Olha só que interessante. Pois curava muitos enfermos, aqui é sobre Jesus, tá? Pois curava muitos enfermos, diz Marcos no capítulo 3, o evangelista Marcos, capítulo 3, versículo 10. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam ou se lançavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o via, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Então, as pessoas, quando ouviam Jesus, seja ele falando, ou seja, ouviam que ele estava chegando, as coisas mudavam, porque a presença dele trazia o interesse das pessoas para ouvir a voz, atraía o interesse das pessoas para ouvirem a voz de Jesus. E quando as pessoas ouviam a voz de Jesus, elas eram transformadas. O que nós estamos fazendo na igreja? Essa é uma boa pergunta. O que nós viemos fazer aqui nessa noite? Qual a razão de nós nos sentarmos aqui, nesses bancos, e ouvir um pastor pregar, a liturgia do culto acontecer, o louvor cantar? Qual a razão disso? Para marcarmos o ponto? A presença? Para dizermos a alguém que viemos à igreja? Ou para ouvirmos a voz dele? Porque se nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor, de fato, ao ouvir a voz dele, você tem que sair daqui modificado. Você não pode sair daqui igual. Não pode ser do mesmo jeito. Não é como você veio que você volta. Você vem, passa por um processo de mudança, de mutação no seu interior. E quando você sair daqui, a semana inteira, o seu coração tem que estar aquecido pela brasa que tocou os lábios de Isaías. Sabe aquela brasa que pegou fogo nos lábios dele? E ele teve coragem de dizer, Senhor, eu estou aqui, me envia. Do mesmo jeito, o seu coração tem que sair daqui quente, fervendo pela palavra de Deus na sua vida. Você tem que sair daqui transformado. Tem que sair daqui modificado. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, que é um texto que faz conexão com o Salmo 29. Ele vai dizer, em Mateus, uma situação em que Jesus passou, olha só. Então, entrando ele no barco, capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 23 até o 27. Então, entrando ele no barco,
Seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque morremos, ou perecemos em algumas versões. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos ou medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança, quer dizer, paz, tranquilidade. E maravilharam-se os homens, dizendo, olha o que os homens diziam, queridos, queridas: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Parafraseando Salmos 29, que nós estamos pregando, quem é este que até o vento e o mar prestam atenção à sua voz? Meus queridos irmãos, eu quero dizer a vocês sobre esse segundo ponto, que eu estou encerrando ele para a gente finalizar no terceiro agora. Se até o vento e o mar prestam atenção na voz do Senhor, por que nós não prestamos atenção? Por que somos tão duros assim às vezes? Por que fechamos tanto o nosso coração, não é verdade? Se o vento ouve a voz dele, se as águas ouvem a sua voz, por que nós não ouvimos a voz do Senhor, queridos? Queridas, porque nós não estamos prontos para ouvir a voz de Deus, porque o tempo todo estamos reclamando, murmurando e fechando as nossas almas secas, sem ouvir a voz do Senhor para mudar a nossa vida. Não saia do culto aqui hoje, você que está nos assistindo na sua casa, não fique com o coração fechado, com os ouvidos tapados, porque os ouvidos às vezes não estão tampados só quando você coloca alguma coisa impedindo você de ouvir. Às vezes os seus ouvidos estão tampados quando você resiste a atender a voz que está falando com você. E a palavra de Deus, por diversas vezes, tem falado às nossas vidas, e Deus tem tentado no sentido assim, trabalhado. Ele não é impedido por nós, mas Ele tem trabalhado para que nós entendamos a vontade dEle. Ele tem trabalhado para modificar os nossos corações, nosso comportamento, e nós temos sido resistentes. De um modo ou de outro, Ele vai transformar. Mas eu estou aqui como um mensageiro dEle para lhe dizer assim, preste atenção que Deus está falando com você faz tempo. Hoje também, comigo também. Mas vamos prestar atenção para ouvir a voz de Deus, porque Deus quer mudar as nossas vidas. Observe que Santo Agostinho, como é chamado na filosofia e na teologia, Agostinho, que foi um cristão do século IV para o século V, ele chegou a escrever um texto chamado Confissões, e nas Confissões tem um texto lindo dele, um dos seus livros, acho que é o livro 10 dele, que ele escreve uma das passagens, um dos parágrafos de Agostinho no livro das Confissões, o 27, que é um dos mais belos, várias vezes já citei aqui. Ele vai dizer: tarde vos amei, falando sobre Deus, tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. E ele está lamentando, tarde vos amei, falando sobre Deus, tarde, demorei tanto para reconhecer o Senhor. Ele está dizendo: eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos, disforme, lançava-me sobre essas formosuras que criastes, sobre o mundo, estáveis comigo, e eu não estava convosco, retinha-me longe de vós aquilo que não existia, se não existisse em vós. Porém, olha só agora que interessante que ele fala, porém, chamaste-me com uma voz tão forte, que rompestes com a minha surdez. Deus muitas das vezes dá um chacoalhão na gente. Deus muitas das vezes Ele dá um grito conosco, mas é um grito no sentido positivo, é um grito compreensível, suportável. Quando Deus fala conosco, muitas das vezes o som da sua voz rompe a surdez dos nossos ouvidos espiritualmente, e somos capazes de acordar e nos voltar para a sua vontade. Terceiro, como posso tributar e adorar ao Senhor? Primeiro eu falei, reconhecendo a sua glória.
segundo ouvindo a sua voz. Terceiro, descansando sob seu controle. Essa parte aqui também serve para todos aqui, claro, né? Mas muitas vezes o crente reconhece a glória. Olha que interessante. Estamos aqui entre nós, irmãos. Vocês que estão nos ouvindo também em casa. Você reconhece a voz do Senhor, a glória dele, o quanto ele é belo e santo. Você ouve a voz do Senhor, mas você não descansa. Você fica atormentado, preocupado, querendo resolver por sua conta todos os problemas do mundo. E aí você acha que você vai dar conta de dar a solução para tudo o que está te acontecendo. E aí não descansa no Senhor e começa a vir, isso que eu falei pela manhã, começa a vir a ansiedade, a angústia, acelera o coração, aí a pressão sobe, aí vem tudo quanto é dificuldade de saúde na sua vida vem, você fica a cabeça atormentada, não dorme direito, começa a tomar calmante, e aí toma chá a noite inteira, mas não dorme direito, porque você não consegue descansar nele. Mas essa é uma das formas de você adorar a Deus, é descansando no Senhor. Porque se você não está conseguindo mais dormir, se você está começando, claro que a gente precisa cuidar, e eu falei isso de manhã, repito aqui, precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? O que é isso? É equilibrar, porque até pela manhã eu contei isso aqui para os irmãos, os que me ouviram, que estavam em casa, se lembram, né? Do cérebro parte a ordem para que o corpo se movimente. O meu braço está se movimentando aqui agora pela ordem e os sinais elétricos que são passados para o meu braço se movimentar. Inclusive, muitas das vezes, eu brinquei pela manhã aqui, a pessoa tem um problema na coluna, né? E aí tem uma determinada vértebra lá, e muitas pessoas têm algum problema, às vezes, como é que chama? Aqueles ossos que começam a pressionar o outro. Esqueci agora o nome da enfermidade. Oi? Hérnia de disco, isso, né? Então, quando os discos começam ele perde uma determinada cartilagem e o disco começa a pressionar o osso com o osso lá, por ali passam centenas e milhares de sinapses cerebrais no meio da nossa coluna, comunicando todos os nervos do corpo que a gente tem que fazer. Então, quando aquilo começa a pressionar o osso no osso ali, ou quando começa a forçar algum tipo de nervo, o cérebro começa a dar um sinal para o corpo, e aí seu dedão do pé adormece. Não é assim que acontece? Às vezes o dedão do pé fica dormente. Quem tem problema na coluna já teve, sabe? Fica o dedão do pé adormecido. Aí a pessoa vai no médico e fala, estou com problema de circulação. Ela já sabe o que ela tem, né? Doutor, estou com problema de circulação, aqui o meu pé está dormindo. Aí faz exame, não descobre, vai por ortopedista. Mas o que tem um ortopedista com isso aqui? Aí vai descobrir que é o quê? Que os sinais, depois você descobre isso depois, os sinais que estão sendo enviados pelo cérebro é para comunicar ao seu corpo que tem um problema na sua coluna. Percebe como nós nos comunicamos, né? Como o corpo comunica através do cérebro? E aí o crente não cuida do cérebro, não cuida da cabeça, ele não quer ficar bem, ele fica tomando remédio para dormir, ou remédio para ficar acordado, ou remédio para acelerar no trabalho, ou para ele ficar, sabe, quer tomar mais energético do que a conta que o corpo dá para ele resolver os problemas, porque ele quer resolver todos os problemas dele, irmã Selma, num dia. O problema da vida inteira ele quer resolver essa semana. E ele começa a demonstrar uma falta de confiança em Deus, porque Deus continua sendo o Senhor. Essa aqui é a última parte dos Salmos agora. Salmos 29, versículos de número 10. O que diz aí? O Senhor preside aos dilúvios. Então começa a chover, ele já acha que vai resolver tudo agora. Mas não, escute, o Senhor preside os dilúvios. Isso aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem. O Senhor preside os dilúvios, quer dizer assim, o Senhor toma conta das águas. Estamos falando de uma região seca, gente. O Salmos 29 está cantando no meio do deserto. O povo quer plantar para poder comer. O povo quer criar cabrinha, ovelhinha lá para poder ela dar leite, retribuir para eles lá naquele solo árido e seco. Então eles precisam confiar em Deus. O salmista está cantando aqui, escuta, vocês estão com medo de passar fome? Saiba que porque não vai ter grama, não vai ter pasto para o gado comer, para a ovelha pastar. Vocês estão com medo de passar fome porque não vai ter água na chuva para poder fazer com que a agricultura floresça e vocês tenham como colher e comer? Saibam que o Senhor preside o dilúvio.
É isso que ele está dizendo. O Senhor é dono da chuva, Ele cuida das estações, Ele dá o tempo certo, cada coisa para acontecer, Ele faz as coisas acontecer. Então, o salmista está cantando, dizendo assim, olha, acalmem-se, segurem aí a ansiedade de vocês, confiem mais em Deus, nos tempos de dificuldade, como nestes tempos de pandemia também, precisamos confiar no Senhor, porque é dEle que vem o socorro, é dEle que vem a providência, é dEle que vem a salvação, mas nós ficamos tão preocupados em resolver que ficamos doentes. Então, nesta noite, o que eu estou chamando a atenção de vocês é, adorem a Deus descansando nele, porque quando a gente também não descansa em Deus e fica perturbado, nós não estamos dando prova de que estamos confiando, nós não estamos dando prova de que confiamos plenamente no Senhor. Então descansem, meus irmãos, descansem em Deus. Os tempos podem ser difíceis, as coisas podem ficar difíceis, mas nós temos um Deus em quem nós temos que confiar, colocar a nossa vida, descansar nele, acreditar nele. Quando Abraão caminhava com o filhinho dele em direção ao lugar do sacrifício no Monte Moriá, o filho disse para ele assim, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão olhou para a criança e disse, Deus proverá para si o cordeiro. Confia, irmão, confirma. Se você está passando por dificuldade, confie, porque Deus proverá. E para finalizar, o Salmo 103, versículo 13 e versículo 14, nos ensina uma importante lição sobre confiança em Deus, com um exemplo belíssimo de como precisamos confiar em Deus, né? Estou vendo o presbítero Claudemir com o bebezinho lá no colo, lá, minha filhinha aqui do meu lado. Aqui nós temos pouquinha criança hoje, até pelo contexto, né? Do que nós estamos passando no país, no mundo. Mas olha o que diz o Salmo 103 para os irmãos que estão aqui, tem os seus filhos em casa, tem aqui o filho da irmã Cristiana ali, ó, deitado no ombro dela. Vocês vão pensar nisso agora, olha só, Salmo 103, verso 13 e 14, serve para o pai e serve para a mãe também, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por que você não confia? Por que você sofre tanto? Por que você está com tanto medo? Não é verdade? Confia, irmão. Se você pensar na criança, minha filha, sua filha, seu filho, que não está aqui, que está em casa, lembre-se que muitas das vezes, eles desafiados pelo medo, sabe o que eles fazem? Seguram na sua mão e o medo se afasta. Eles se agarram a você e o medo vai embora. Como é que isso acontece? Por que isso ocorre? Porque eles acreditam que ninguém vence vocês, o pai e a mãe, que ninguém é capaz de tirar o que eles querem do lado de vocês, de fazer com que eles alcancem o que eles estão buscando, se vocês estão com eles. Agora imaginem Deus, Ele é o pai de cada um de vocês, e Ele está dizendo por essa canção do Salmo 103 aqui, ó, Deus conhece como um pai o seu filho, e sabe, conhece a estrutura dele, e lembra que somos pó. Confiem no Senhor, não deixe que as aflições, as lutas, as dificuldades parem a vida de vocês, a saúde de vocês. Confiem em Deus, porque assim vocês estarão tributando também ao Senhor, reconhecendo a sua glória, ouvindo o som da sua voz e descansando sob o seu controle. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos agora fazer a parte da ceia do Senhor, agora nesta noite. Guardem essa mensagem no coração de vocês. Deixe que o Senhor cuide da vida de vocês. Enquanto isso, tributem, adorem, glorifiquem a Ele durante a vida. Porque só assim vocês serão felizes e estarão em paz com o Senhor. E com as aflições e com as lutas do mundo. Ninguém está negando que alguém sofre aqui. Todos sofremos, todos passamos por luta. A questão é como você lidar com ela. Se você se deixa a luta te sufocar e te destruir, ou se você confia que Deus está com você no meio da tempestade, no meio da luta, no meio da dor. O Senhor está ao seu lado. Amém, meus queridos?